Eu até gosto de ir na igreja, gosto de ouvir as pregações, eu gosto das histórias da Bíblia, mas eu não consigo ser um cristão. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador. Quantas vezes você já ouviu essa declaração? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, ou talvez seja você essa pessoa que está dizendo isso? A verdade é que todas as vezes que nós ouvimos essa declaração, logo em seguida vem uma outra. Eu não consigo abrir mão disso. E é citada alguma coisa que a pessoa não consegue viver sem. Então, para esclarecer, eu quero usar aqui algumas citações da Bíblia, alguns versículos bíblicos, para assim te ajudar a tomar a decisão. No Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, existe essa mesma passagem. Mas eu quero me valer da passagem que está em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, que diz o seguinte: E dizia a todos, quem dizia aqui era Jesus Cristo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus está fazendo uma declaração, e ele diz assim, que se alguém quer vir após mim, ou seja, ele está dizendo, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir até mim, se alguém quer vir me servir, se alguém quer ter um encontro comigo, é necessário que essa pessoa então negue-se a si mesmo. Jesus está falando aqui das nossas paixões, dos nossos desejos, daquilo que nos prende aqui. Jesus está falando que a gente deve negar todas as vontades que nós temos, que nos separa dele, que nos afasta da presença dele, que nos tira esse ânimo, essa vontade de servi-lo e de aceitá-lo. Jesus está falando aqui que a gente deve negar as nossas paixões, as nossas vontades, tudo aquilo que tem nos prendido a este mundo. Cada um de nós é tentado de alguma forma. A professora do discipulado aqui da minha igreja, que é um curso oferecido para os novos convertidos, pessoas que se decidiram para Cristo, ela fala sempre que cada um é tentado numa área. Não é só o jovem, não é só a mulher, não é só o homem, não é só a criança. Eu me lembro que durante uma aula, uma aluna falou para ela, professora, mas eu amo a Cristo. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas é difícil para mim porque eu não consigo abrir mão disso. E a professora falou para ela, olha, peça a Deus em oração para que Ele te dê forças para você abandonar essa prática. Porque isso que te impede de servir a Jesus e de fazer a vontade dele, de se entregar na totalidade, é essa mesma coisa que está te impedindo de servi-lo, é a mesma coisa que vai te impedir também de entrar no céu. Então, é um assunto muito sério, porque muitas vezes as pessoas até existe um certo temor no coração delas, mas elas são incapazes ou às vezes se sentem fracas, às vezes não têm forças o suficientes para tomarem a decisão. O certo é que o primeiro passo ele surge de você. O primeiro passo ele surge da pessoa, porque Deus está disposto a te receber. Jesus está de braços abertos para te receber. E eu sei que você pode pedi-lo em oração para que ele venha te fortalecer. Mas o primeiro passo, quem tem que tomar é você. É você que tem que dar o primeiro passo em direção a Jesus e falar, Senhor, mesmo sem forças, Senhor, mesmo falho, eu preciso de Ti. Então me ajude. Eu preciso do Senhor como meu Salvador. A passagem de Lucas fala que Jesus dizia, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Ou seja, essa cruz, ela é diária. Todos os dias você vai ter que negar a si mesmo. Todos os dias você tem que tomar essa cruz e seguir a Jesus Cristo. Por mais difícil que seja, o certo é que nós precisamos a cada dia, conforme o Senhor Jesus disse, tomar a nossa cruz e segui-lo. E no mesmo evangelho, no evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus declara mais uma vez, e qualquer que não levar a sua cruz
e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O certo é que Jesus pode te ajudar, desde que você tome o primeiro passo. Aí você pode falar, mas não é fácil. Mas eu não falei que era fácil. É difícil, até hoje é muito difícil eu dizer não para mim. É muito mais fácil eu dizer para uma pessoa, olha, não faça isso, não faça aquilo, você não deve fazer isso, eu posso te orientar você a não fazer isso. Mas quando se trata de nós mesmos, é muito mais difícil. É muito difícil. Mas eu posso te garantir que com Jesus você consegue. Porque isso também aconteceu comigo. Eu me lembro que a minha tia me pregava sempre o Evangelho, falava de Jesus, do seu amor, do seu plano de salvação. Mas eu sempre dizia a mesma coisa, eu não estou pronto ainda. Até um certo dia que ela falou, você não precisa estar pronto. Jesus, ele te recebe do jeito que você está. E ela estava certa, porque a mudança ela foi acontecendo aos poucos. Eu não dormi de um jeito e acordei do outro jeito. Não. Olha, uma outra citação de Jesus Cristo, que está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quando Jesus fala acerca dos dois caminhos, ele está falando da forma que a pessoa tem que viver durante a peregrinação aqui na Terra. Porque todos aqui na Terra estão num período de peregrinação, seja ela para o céu ou seja ela para o inferno. Acredite você ou não, o céu é real, da mesma forma que o inferno também é real. Então Jesus fala de uma porta estreita, que é um caminho apertado, que é difícil de seguir. Lembra que eu falei que a gente deve negar as nossas vontades, tomar a nossa cruz a cada dia e seguir a Jesus? É este mesmo caminho apertado. É uma figura que Jesus usa para dizer que não é fácil servir a Ele. Mas existe uma promessa maior, que aqueles que entrarem por esta porta apertada, passarem por esse caminho estreito, esses alcançarão ao céu. E também Jesus fala que espaçoso é o caminho, larga é a porta que conduz à perdição. Jesus aqui está falando dessas pessoas. Talvez você esteja nessa situação, então preste muita atenção. Falando aqui de pessoas que vivem as suas vidas de forma abastada, à vontade, sem nenhuma preocupação. Vivem de qualquer forma, achando que não existe alguém ao qual eles terão que prestar conta. E o certo é que diante do juízo de Deus, nenhum ser humano vai escapar. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante de Jesus, toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. E o intuito desse vídeo foi fazer você pensar nessa situação. Talvez é a hora de você tomar a decisão. Talvez é a hora de você abrir mão de tudo aquilo que tem te prendido aqui e te impedido de seguir o caminho de Jesus Cristo. Deixe Jesus guiar os seus passos.